caso típico do não estou fazendo nada, vou ali arrumar algo para me ocupar. Olha só essa história, meu amigo e minha amiga, e eu me refiro, claro, ao paranaense Lucas Felipe Vieira Bueno, de 20 anos, em maio desse ano, ele que deixou o Brasil após se alistar online para atuar como voluntário na guerra da Ucrânia. Ele queria operar drones de guerra e se prontificou aí para talvez o local mais tenso que ele poderia se provar, né? Mas chegando lá, em vez de usar de fato a tecnologia, ele está tendo que ir para a linha de frente no combate com o uso de armas, sim. E agora ele tenta voltar ao Brasil, perceber que não era isso que ele estava afim de... Não foi isso que ele comprou, a ideia que ele comprou, se prontificou, né? Mas ele não está conseguindo, porque ele firmou um contrato de 6 meses com o governo ucraniano. Ele usou as suas próprias redes sociais para pedir ajuda, dizendo que já recorreu à Embaixada Brasileira para retornar, mas o governo do nosso país disse que não pode interferir nesse caso. Antes da gente ouvir aqui um trechinho aqui, pessoal, para até entender o relato dele e a gente entender o que de fato pode estar em jogo aqui, quais são as limitações, o que está prevenindo, o que está rolando, eu vou recepcionar os ouvidos atentos. Agora sim, de todo mundo também nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, o tema da vez, brasileiro querendo operar drone, se alistou para estar ali na linha, na verdade, operando drones, na guerra da Ucrânia contra as tropas de Vladimir Putin russas. Aí, chegando lá, ele foi colocado na linha de frente, tomando bala para cima e para baixo, percebendo que, opa, não é isso que eu queria, e agora está basicamente tremulando a bandeira branca e pedindo uma ajuda diplomática para o Brasil recebê-lo de volta. Antes da gente se apressar a qualquer conclusão, proponho que a gente ouça o depoimento, um trechinho aqui do relato do próprio nas redes sociais. Vamos lá. Eu vim para a Ucrânia como voluntário, com a promessa de trabalhar com tecnologia militar, principalmente na área de drones. Essa sempre foi a minha intenção, ajudar, mas de forma técnica. Mas desde que cheguei aqui, tudo mudou. Eles estão me empurrando aos poucos para funções de infantaria e agora me mandaram para Kharkiv, uma região de intenso combate militar. Disseram que é treinamento, mas eu não acredito mais nisso. Eles estão colocando uma arma na minha mão e me levando para uma zona de guerra sem meu consentimento. Isso nunca foi o combinado. Eu me sinto literalmente enganado. Meus amigos, eu acho que entra aqui um pouco, né? Aquela ânsia de querer participar de momentos históricos, né? Da consagração, e talvez acaba faltando um certo juízo para realmente entender se vale a pena ou se realmente faz sentido. E agora a gente vendo essa situação, essa bela encalacrada na qual ele se meteu, torcendo para que possa ser resolvida, querendo ou não. Pede para sair, 02. Você falou o que eu estava pensando, mas eu falei, pô, aí também coitado. Mas vamos lá, Aninha. Poxa, David, você quebra minha linha de raciocínio aqui. Vai que é sua. Piada. Foca aí, foca. O negócio é o seguinte, né? As pessoas, em geral, elas não pensam antes de tomar certas decisões. E isso não é óbvio, esse caso aí é um exemplo muito ilustrativo. Mas na minha vida como advogada, acho que o Gesualdo pode concordar aqui comigo, as pessoas, elas saem por aí assinando contratos sem ler. Elas assinam, elas confirmam ali termos e condições, sem ter a menor noção das coisas que elas estão assinando ou a que elas estão se comprometendo. Óbvio que num contexto que a gente está falando de um contrato com, sei lá, um outro país, a questão ela se torna ainda mais tormentosa, porque você não tem as leis brasileiras, enfim. Mas esse é um alerta, porque as pessoas elas assinam as coisas sem ler e sem ter a compreensão daquilo que elas estão assinando, o que pode levar a situações que em última instância acabam como essas. Não, e não é um contrato simples de trabalho no regime CLT que você não é nem em português, provavelmente, né? Literalmente ele é mercenário. Você vai fazer tal, se ele abandonar agora, isso é deserção. Exato, a pessoa acha que guerra é videogame. É isso. E aí se alista como voluntário para uma guerra e chega lá e acha que é um contrato de videogame. Guerra para ser... reclamando pro Procon? A cultura da guerra é vencer ou perder, ou seja, ainda mais com um exército que está com deficiência ali de efetivo mesmo, efetivo de militares ali na linha de frente. Não importa qual foi a descrição, o job description, né, que você recebeu, você vai ser utilizado como melhor interessar o cálculo militar na linha de frente. É uma guerra. Uma guerra. A guerra não tem pena das pessoas. A noção do que é uma guerra, né? Por isso eu sempre me preocupo quando a gente está noticiando. É sempre importante dizer. As pessoas veem na TV por uma tela, às vezes acha que é filme, acha que é um seriado. Não, gente. É uma guerra. A gente nunca, jamais pode esquecer a dimensão
humana de uma guerra. As pessoas estão lutando pelas suas vidas, estão lutando pelo território do seu país, pela casa da sua família. Isso é uma questão de sobrevivência, de vida ou morte. Não é uma brincadeira para você dizer, não, sou um voluntário, mas aí eu vou escolher qual é o serviço voluntário no meio de uma guerra. E a gente precisa... Não é assim que funciona. Perfeito, mano. Inclusive, a gente precisa ter, enfim, muito critério também antes de... E ser mais criteriosos e reflexivos antes de só engolir com casca e tudo propaganda que existe dos dois lados em torno de uma guerra que acabou levando a uma situação dramática como essa. A pessoa não pode, em sã consciência, achar, né, David? Que o sujeito vai pra guerra com tropas ali faltando ali na linha de frente e que ele só vai ficar ali tranquilo, sereno, ali no bunker dele, operando o drone, né? Então, a gente torce sinceramente para que o Lucas possa, enfim, voltar em paz, sinceramente, aí, independentemente do arrependimento, e a gente torce para que ele saia são e salvo dessa loucura. É que no vídeo, né, e a gente faz várias críticas aqui no Morning Show em relação à ação da embaixada, mas assim, a embaixada não pode intervir porque, como ele mesmo disse, foi firmado um contrato e aí até pode gerar uma crise diplomática envolvendo os países. Questão de força armada interior. Então não tem o que fazer. Realmente a embaixada não pode intervir. Mas a minha pergunta é: o que estava escrito neste contrato? Quais foram os termos? O que ofereceram para esse homem que ele achou que seria uma ótima ideia ir para a Ucrânia? Será que estava escrito ali? Não, você não sairá de funções dentro de um laboratório, dentro de um escritório. E aí sim, a gente pode falar que ele foi enganado e tudo mais. Mas o meu questionamento aqui é no sentido de que eu acho que muito provavelmente ele não se atentou aos termos do contrato, ou este contrato previa algo e lhe foi prometida a outra. Eu não sei, é muito difícil falar. Muito difícil falar, a gente também não sabe. Realmente só sabe que a gente torce pro Lucas sair dessa doideira